Glória a Deus, aleluias. Eita, povo lindo, hein? Aleluia, Senhor. É uma honra estar aqui pregando para vocês, mas somente Jesus, ele tem as palavras de vida eterna. Amém? Então, não para desmerecer quem já orou, mas para acrescentar. A gente vai fazer uma rápida oração para que o Senhor Jesus, ele realmente venha usar a minha vida e derramar a graça dele sobre este lugar. Amém? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento de oração eu quero te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estar aqui adorando, clamando ao teu nome, buscando, Senhor, e pregando a tua palavra. Senhor meu Deus, que as minhas palavras venham ser as suas palavras, Senhor, e as suas palavras venham ser as minhas palavras nesta noite. Ó Pai querido, ó Deus amado, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de cada jovem, de cada pessoa que está aqui dentro, que o Senhor venha nos ensinar, nos moldar na palavra, Senhor. Santa é a tua presença, santo, Senhor, é a tua graça, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. A gente vai estar abrindo a palavra do Senhor em João 4:4. Amém? Quem tiver aí. Coloca o fundo também, por favor. Obrigado. Deus abençoe. No entanto, todo mundo achou? Amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. O Senhor é santo, a presença é santa, amém? Aleluia. Tudo certo? Então vamos lá. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhece o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e ele daria água viva." A mulher disse: "O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem, com os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem para não precisar voltar aqui para beber água." Ele disse: "Vá, chame o seu marido e volte." E ela respondeu: "Não tenho marido." Jesus lhe disse: "Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido." "O que acabou de dizer é verdade," a mulher disse. Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém aonde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem-o em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. E quando ele vier, explicará tudo." Então Jesus declarou:
eu sou o Messias que estou falando com vocês. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A palavra de Deus vai falar que somente o Senhor Jesus é a fonte de água viva. Se somente o Senhor é a fonte de água, aqueles que não estão debaixo da fonte, eles não têm vida em si próprio. E reparando algo na mulher samaritana, ela sai do seu aposento, da sua casa ou dos seus afazeres, vai até a fonte, pega a água, volta para o seu marido, que não era marido, na verdade ela já teve 5, e muitas das vezes a igreja também é assim, que nós viemos até a igreja, sentimos o poder de Deus e voltamos para o nosso pecado. Porque os maridos da mulher representavam os pecados dela. Porque a palavra de Deus fala que aquele que não está aliançado com alguém está em pecado. Então aquela mulher se encontrava em pecado também. E Jesus disse para ela: eu sou a fonte de água viva. Porque muitas das vezes nós pecamos sim, sentimos um prazer momentâneo, mas quando aquilo acaba, o prazer acaba e nós voltamos a ser vazio. Porque é esse o manjar que Satanás tem para nos oferecer. Um alimento falso, que não preenche o nosso ser. Mas Jesus, ele entra na história e fala: eu tenho essa fonte de água viva, eu sou a fonte de água viva. Se você me receber, se você me aceitar, essa fonte será derramada sobre sua vida e você não mais terá sede, porque só eu posso saciar a sua sede. E o Senhor Jesus, ele é o único que pode saciar a nossa sede. Somente o Senhor Jesus. Os prazeres desse mundo não tem nada para nos oferecer. Os prazeres desse mundo, ele somente nos leva para o inferno. Só isso que ele vai fazer. A gente tem que, como igreja, buscar um verdadeiro relacionamento com Deus. Porque a palavra fala que o Pai procura os que adoram em espírito e em verdade. Então aqueles que não adoram em espírito e em verdade, não estão adorando a Deus. Porque muitas das vezes eu vejo dentro da igreja, a juventude, ou até eu mesmo já passei por essa fase, aonde eu venho à igreja, eu adoro ao Senhor, mas quando eu saio dela, eu volto para os prazeres do mundo. Mas não é isso que Deus tem na nossa vida. O Senhor Jesus, ele nos chama para provar do verdadeiro evangelho. É isso que o Senhor tem para nós. Aleluias. O Senhor é santo. Em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, a palavra de Deus vai falar que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Se todo mundo pecou, aleluias, quer dizer que nós fomos afastados. Assim sendo afastado, Deus, o Todo-Poderoso, manda seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Para que através de Cristo nós podemos herdar a salvação, herdar de volta a intimidade com o Senhor. Jesus Cristo nos tira das trevas, mas o problema é, assim como Israel, Deus levanta Moisés diante da sarça, a sarça pega fogo, o fogo não consome a sarça, Jesus vai lá e chama Moisés: Moisés, eu quero te usar, Moisés, eu quero te levantar, Moisés, eu quero usar você para libertar o povo de Israel. Então Moisés começa com desculpa: mas eu sou gago, mas eu não sei falar. Moisés, não é eu que estou te chamando, então eu te capacitarei. Mas só que Moisés então reclama mais uma vez: eu não consigo. E o Senhor irado manda o seu irmão para ter um encontro com ele, para ajudar ele a libertar o povo. Então Moisés volta para o Egito com Arão, aleluias, e vai de encontro com o faraó, com uma palavra que o próprio Senhor o deu, para libertar Israel. Israel se encontrava cativeiro do Egito. Se Israel se encontrava cativeiro do Egito,
Israel precisava de um libertador. Mas a palavra vai falar também que Jesus é o verdadeiro libertador. Mas mesmo assim, Deus levanta Moisés. Ele vai ter um encontro com Faraó e fala com Faraó: liberta meu povo. Liberta meu povo porque o Deus, o grande eu sou, me chamou. E Faraó então fala: não vou libertar o povo. Então Deus endurece o coração de Faraó. Deus endurece o coração de Faraó. Aleluias. Então, Deus, com sua mão, atinge o Egito, faz virar uma bagunça, até que Faraó ceder para o povo ser liberto. Então, sendo assim, o povo sai do Egito, começa na caminhada, e caminhada essa que levará para a terra prometida. Sendo assim o povo caminhando, e o foco era a Nova Jerusalém, a Nova Canaã, o povo começa a reclamar do maná. O povo andava com o Senhor, a palavra de Deus vai falar que tinha uma coluna de fogo, a presença de Deus estava lá. Tinha um profeta do Senhor lá, que falava as palavras da vida. Mas só que o povo de Israel não tinha intimidade com o Senhor. Esse era o problema. Eles não tinham intimidade. E era por isso que eles viviam reclamando. A liderança, que era Moisés, guiava eles para Nova Jerusalém, mas só que o povo de Israel vivia reclamando o tempo todo. Moisés, estou com sede. Moisés, o pão acabou. Moisés, nós cansamos do pão. Então Moisés chega para Deus e começa a clamar. Fala: Senhor Jesus, o povo tem reclamado. E o Senhor, ele começa a prover o alimento. Ele provê então as codornas, mas só que o povo reclama. Escuta aqui. Deus tinha libertado Israel do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro de Israel. Esse era o problema. Eles conheciam os profetas do Senhor, mas não conheciam o Deus que os usava. Esse é o problema da igreja. Muitas das vezes a gente conhece aquele que prega o evangelho. Muitas das vezes a gente conhece aqueles que Deus usa, mas não tem alguma intimidade com Deus, com a fonte de água viva. Aleluias. Ah, Marcelo, mas a palavra de Deus vai falar que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Se poucos são escolhidos, é Deus quem escolhe quem vai ser salvo. Não, peraí, vamos entrar na teologia. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova. Jesus Cristo, ele morre pela humanidade. Ele morreu por mim, por você, pelo traficante, pelo mentiroso, pelo fofoqueiro. Mas o problema é que as coisas antigas já passaram. Jesus morrendo na cruz pelo pecador não significa que aquele pecador vai ser salvo, jamais. Significa que a salvação está aberta a todos, mas muitos são chamados para essa salvação, poucos são escolhidos, e escolhidos já aprovados. Não porque Deus escolhe, é porque Deus aprova o escolhido. Aleluias, glória a Deus. E é por isso que Deus não escolhe quem vai ser salvo. A salvação está aberta para mim e para você. Mas para ser salvo tem que andar em santidade. Se não andar em santidade, não vai herdar o reino de Deus. Aleluias. Mateus 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento. Presta atenção. Aleluias, enviou o seu servo aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhe que vissem, mas eles não quiseram vir.
novamente enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que eu preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vem para a festa de casamento. Eles, porém, não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios, o restante agarrando os servos que o rei tinha mandado, maltratando-nos, e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse ao seu servo: a festa de casamento está pronta, mas os seus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse: aos que serviam, amarrem-lhes as mãos e os pés e os lancem fora nas trevas. Ali haverá ranger de dentes e choro, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É por isso que na palavra de Deus a gente sempre tem que ler o contexto. O filho, o rei, representa Deus, que preparou o casamento para o seu filho Jesus Cristo. E nós somos a noiva de Cristo, aleluias. Mas o seu povo o rejeitou, eles não quiseram vir. E o Senhor mais uma vez falou para eles: eu preparei o meu banquete para vocês. Mas mesmo assim eles negaram o convite do rei, eles negaram o convite do Senhor. O rei ficou irado, o Senhor ficou irado, queimou a cidade, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quando nós rejeitamos o convite do Senhor, vai acontecer conosco, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. E se a gente não estiver usando roupa de santidade, não vai entrar no reino dos céus. Se a gente não andar em santidade, nós não vamos herdar o reino. Então o que está acontecendo com a igreja? Porque o Senhor Jesus tem usado os profetas, o Senhor Jesus tem usado os pastores, os líderes, para falar para vocês, convidarem vocês para um casamento. Mas a gente tem negado, a gente tem zombado do evangelho. É isso que nós temos feito. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Da mesma maneira que está ferindo aqui, ela também está rasgando aqui. Não é somente para vocês, isso se aplica a mim. O Senhor Jesus, Ele te chama hoje. Vamos viver um relacionamento a sério. Coloca sobre vocês as vestes de santidade. Porque se a gente não colocar as vestes, não tem avivamento. Sem santidade, não tem avivamento. O que é o avivamento, Marcelo? É pular na igreja? Não, não é isso. Isso é uma parte sim, glória a Deus. Eu prefiro pular na igreja do que pular no mundo. Eu sou pentecostal, eu gosto de dar glória a Deus alto, eu gosto de orar alto, aleluias. Mas é o seguinte: o avivamento é carregar a palavra da fonte de água viva, que é Jesus Cristo. Quando eu e você carregamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós carregamos o verdadeiro avivamento. Avivamento esse que vivifica outras vidas. Aleluias. Então, peraí, Marcelo, se eu prego bonito, se você prega eu sinto a presença, significa que você é avivado? Muitas das vezes vai vir alguém aqui em cima, vai pregar o evangelho, vai sentir o poder de Deus, mas a palavra fala que Deus é fogo consumidor. Então isso não significa quem está pregando e nem quem está sentado tem o avivamento dentro de si. Por quê?
O Senhor é fogo consumidor. Então sentir a presença não te faz ter a presença. O que te faz ter a presença é viver uma vida em santidade. Isso te faz ter a presença do Senhor. Porque um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Na verdade, Ele tem voltado para muitos. Muitas pessoas têm morrido. O Satanás tem ceifado muitas almas. A gente tem que parar de brincar de ser crente, parar de brincar de pular na presença, vincar da glória a Deus. Mas na verdade, a gente não tem a fonte de água viva dentro de nós. Nós temos que começar a buscar o Senhor com sinceridade. Porque o Senhor, Ele quer sim derramar o avivamento. O Senhor quer sim usar a sua vida. O Senhor quer sim usar o que Ele quer derramar. Ele quer, mas primeiro a gente tem que entender a base do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Nós somos salvos por causa da cruz. Aí eu vejo um monte de gente dentro da igreja, fofocando, conversando fiado. E eu olho para isso e entristece meu coração, porque o Senhor Jesus, Ele não nos chamou para matar uns aos outros, mas sim para levar uns aos outros para a salvação. Essa era a verdadeira propósito de Moisés com Israel, levar o povo de Deus para a salvação, para a Nova Jerusalém. Só que lá no meio de Israel, havia pessoas que se levantavam para matar o ministério de Moisés. Existiam pessoas que fofocaram, existiam pessoas que viviam em adultério, existiam pessoas que não tinham intimidade com Deus, que não estavam nem aí para Deus, só estava lá porque era status, tá? O povo de Israel está indo, eu estou indo junto, contanto que só 2 pessoas herdaram a Nova Jerusalém. Nem o próprio Moisés entrou. Aleluias. Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados são os que levam as vestes, assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar nas cidades pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual. Imoralidade sexual não é somente o ato de sexo. Imoralidade sexual não é somente isso. Tem muita irmã que faz o seu irmão pecar porque não veste vestes apropriadas. E Deus abomina aquele que faz o seu próximo pecar. Aí existe a igreja, né, que não somente é para vestir a santidade, mas quem é do céu sabe como se vestir na terra. Porque existe um grupo de pessoas, e eu vou chegar nos irmãos também, calma. Existe um grupo de pessoas que vem na igreja, veste de qualquer jeito, anda no mundo de qualquer jeito. Você não sabe discernir se a pessoa é de Deus ou se ela é de Satanás. A pessoa uma hora está adorando na igreja, mas lá no mundo vive de qualquer maneira. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chama para ser luz do mundo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um guia dos cristãos. Eu e você, nós devemos ser a luz do mundo. Por quê? Quem está no mundo não lê a palavra de Deus. Então eu e você, nós temos que ser a palavra lida do Senhor. Aleluias. Vai doer? Vai doer, mas vai curar. Porque a palavra de Deus é assim. Se eu prego a vocês dessa maneira, é porque eu amo todo mundo. E eu quero que todo mundo vá para o céu. Aleluias. Existe também outro grupo de pessoas dentro da igreja que disputa ministério. Oh, quanto tempo meu chamado foi atrasado por causa de gente assim dentro da igreja. Quantas almas já não seriam salvas hoje em dia? Porque pessoas que vivem pela sua própria consciência, pela sua própria maneira de pensar. Ah, mas o mundo prega, Deus é amor. Eu vou falar para vocês o que o amor
disse. Aleluias. Porque Deus não poupou o versículo 4 do capítulo 2 de 2 Pedro. Deus não poupou os anjos que pecaram. Deus não poupou o mundo antigo. Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Deus não poupou Adão. Deus não poupou Moisés. Deus não poupou nem Jesus, que orando disse: se possível for, tira-se de mim esse cálice. Mas Jesus falou: vai tomar até a última gota. Deus falou com Jesus, aleluias. Se Deus, perante a palavra, alguns homens, grandes homens de Deus, quem dirá eu e você? Quem dirá quem está no mundo? Quer ser ousado? Quer receber o avivamento? Primeiro, tem que ir na fonte. Quer ser cheio? Seja cheio da palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Mateus 7,6. Não deem o que é sagrado aos cães, não atirem as suas pérolas aos porcos, caso ao contrário, estes pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Glória a Deus, aleluias. Verdadeiramente Deus tem um chamado da nossa vida de pregar o evangelho. Verdadeiramente o Senhor tem um chamado de ganhar almas. Mateus 28, vai para todo mundo e pregai o evangelho de Jesus Cristo. Aí, a desculpa que eu já ouvi foi a seguinte: eu falei, olha, a palavra de Deus vai falar que nós não devemos andar em julgo desigual. Se nós não devemos andar em julgo desigual, nós não podemos ter amizade com o mundo. Porque os costumes do mundo vai destruir os costumes de Deus. Porque o mundo é maior? Não, não é por causa disso. É porque a nossa carne, ela se declina aquilo que é maligno. Mas Senhor Jesus morre na cruz e fala: me segue. Ai, mas Jesus andou com pecadores. Não, aqueles que andou com Jesus teve que negar a si mesmo. Jesus nunca andou com um pecador. Ele andou com ex-pecadores. Essa é a verdade do evangelho. Se você prega para o seu amigo, amém, eu já preguei para o Douglas várias vezes, não é verdade? Você testemunha minha aqui agora. A gente tem saído muito? Qual foi a última, depois da última vez, quanto tempo atrás eu te vi? Uns 3 meses. Mas toda vez que eu encontro ele, eu prego o evangelho para ele. E se ele está aqui hoje, é porque a semente está sendo plantada. Eu tenho que andar com você todo dia? Não, não tem. Por quê? Ele vê a minha vida e ele vê a Cristo na minha vida. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Continuando. Apocalipse 19:7. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou. Nós somos a noiva de Cristo. Mas eu não sei o que tem acontecido de novo dentro da igreja, que nós não vestimos vestes de santidade. Nós falamos como o mundo, nós xingamos como o mundo, nós temos atitudes que o mundo tem. Sendo que a gente tem que ser representante de Cristo na terra. Muitas das vezes, aleluia, é como Paulo diz, realmente, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Porque realmente a nossa carne, ela tem uma declinação para o pecado. E é por isso que a gente tem que comer palavra, tem que comer Bíblia. Aleluias. Porque sem comer Bíblia não tem libertação. Moisés pregava? Pregava. Moisés guiava o povo? Guiava. Mas por que não tinha? Por eles não terem intimidade com a palavra, ninguém entrou na Nova Jerusalém. E por que você falou lá no começo, Marcelo, que pular dentro da igreja não é avivamento? E verdadeiramente, de certa forma, não é. Porque ser avivado é carregar as palavras do Senhor, é carregar as palavras de Deus. Eu amo pular na presença. Marcelo, mas eu sinto a presença.
A palavra de Deus fala que ele é fogo consumidor. Então, se tem um irmão do seu lado pegando fogo, você vai sentir a presença de Deus. Se alguém vem aqui em cima e prega o evangelho e o fogo está descendo, você vai sentir a presença de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Aleluias. Então, tem muita gente que sente, mas não tem. Tem gente que acha que recebeu o Espírito Santo, mas que Espírito Santo é esse que você vem na igreja, ele está em você. Você vai para o mundo, ele sai. Você vem para a igreja, ele está em você. Você vai para o mundo, ele sai. Que Espírito Santo é esse? Tá de brincadeira? Jesus é santo, a doutrina ainda é santa. Santidade é necessário para entrar no reino dos céus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então, peraí, quer dizer que de convidados, de acordo com Mateus 22, nós nos tornamos noiva de Cristo. Então, para ser noiva, tem que vestir roupa santa. Para ficar no casamento, tem que ter santidade. Aleluias. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de glória. Mas só que a igreja, não estou falando só vocês, não estou falando só eu, porque existem pessoas que buscam sim a santidade, que buscam sim ao Senhor, existe sim essa pessoa dentro da igreja, e eu já vi muita gente aqui que busca ao Senhor, que eu sou muito orgulhoso deles. Eu falo glória a Deus, porque a palavra de Deus fala da honra a quem merece honra, aleluias. Por exemplo, Mateus lá da Aliança. Às vezes, quando eu conheci ele, acho que uns 7 meses atrás, 8, ele vinha na igreja, escutava funk. Vinha na igreja, escutava funk. Eu também já fui assim. Não precisa se envergonhar não, porque eu já fui assim também. Eu já fui assim. Mas só que hoje, pela graça de Deus, não só ele, mas o Davi, o pessoal aqui, comendo Bíblia. E é isso que liberta. É isso que nos liberta do velho homem. É comer a palavra de Deus. E glória a Deus pela vida de vocês, porque vocês são um exemplo até para mim. Porque tem semana que nem a Bíblia eu abro. Tem semana que eu nem oro. Aí eu vejo uma juventude que tem buscado ao Senhor. E eu falo, eu tenho que buscar. Quem muito é dado, muito é cobrado. Jesus nos chama para ser exemplo, dentro da igreja, fora dela. Nós temos que ser a palavra de Deus lida. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Quem aqui quer receber o avivamento? Quem aqui quer ser avivado? Eu quero ser avivado cada vez mais. Sabe o que a gente tem que fazer? Joelho no chão e boca no pó. Aleluias, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ler a palavra, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar. Quer receber o avivamento? Quer receber poder de Deus? A palavra de Deus fala que tem demônio que só sai com jejum e oração. Como Deus vai te levantar? Sendo que a gente não tem buscado isso. A gente tem que buscar mais ao Senhor, na profundidade. E aqueles que estão afastados da presença, Deus te chama para voltar. Porque Jesus, Ele morreu na cruz por você. Jesus, Ele morreu na cruz porque Ele viu você. Quando Jesus carregava aquela cruz, Ele falou, eu tenho que continuar, porque o Marcelo vai precisar de mim. Eu não posso desistir, porque a Marcela vai precisar de mim. E Jesus, Ele foi até o final, para que eu e você sejamos salvos. Então a gente tem que buscar a presença de Deus. A gente tem que buscar a santidade, a sã doutrina do Senhor. A gente tem que buscar, porque senão o avivamento nunca vai vir. Porque avivamento é carregar as palavras de Deus. Aí vamos lá, Jesus te coloca em uma situação onde alguém precisa de uma palavra, não sei o que falar. Uai, mas você não estava pulando lá na igreja? Eu achei que você era avivado. Muita gente pulando dentro da igreja, mas não é pulando na presença, é pulando com fogo estranho. Muita gente vem aqui em cima, prega fogo estranho.
Nem todo fogo é fogo de Deus. A gente tem que buscar discernimento na palavra. Discernimento vem de ler a palavra. O dom de discernir as coisas do Senhor vem do conhecimento da palavra. Eu quero receber dom de cura. Quero receber dom, Senhor, de pregar o Evangelho. Vive o Evangelho primeiro. Aleluias. A primeira vez que eu preguei, não foi aqui em cima. Sabe o que Deus fez para mim começar a pregar aqui? Eu comecei a pregar lá no meu trabalho. Eu comecei a pregar para um, para outro. E o pessoal vinha para a igreja. E o pessoal falava com o meu pastor, falava assim: nossa, esse menino ele tem a presença do Senhor. E sempre falando bem. E eu me entristecia porque eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não recebo, não que eu queira receber crédito, mas é porque eu sei que as palavras de vida estão dentro de mim. Então por que o inimigo tem lutado tanto para o meu ministério não se levantar? Então, para a glória de Deus, aquele rapaz lá atrás ali, ó, o líder de vocês, um abençoado, me deu oportunidade. Eu cheguei aqui na igreja, ele me abraçou como um pai. Aleluias. O inimigo tentou se levantar sim, mas quem anda na justiça do Senhor não consegue ser acusado. Aleluias. E muito obrigado, que Deus abençoa. Ainda vai passar um avivamento extraordinário, não somente na minha vida, mas o Gabriel, um grande pregador da palavra, que todas as vezes, cadê o Gabriel? Todas as vezes eu elogio ele vem cá e prega, ele fala do Senhor. Porque quem repreende vocês, ama vocês. Esse é o verdadeiro amor. O Evangelho não é um Evangelho de aceitação. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não vivo mais eu, significa que eu estou morto para o mundo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Está doendo, mas vai trazer vida. Está todo mundo caladinho me olhando. Mas a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo plantada no coração de vocês. Se eu prego a vocês dessa maneira, é porque o Espírito Santo do Senhor ama vocês, porque o próprio amor é fruto do Espírito. Aleluia, Senhor. Deus, nos últimos tempos, Ele tem derramado essa fonte de água viva, através de pessoas que pregam, que vivem o verdadeiro Evangelho. Aleluias. E é isso que Deus nos chama nesta noite, para viver a sã doutrina. Porque quando a gente vive da maneira correta, o Senhor se agrada e derrama mais. Nós somos vaso na mão do oleiro. Aleluia. Se nós somos vaso, é porque vaso é para encher. Encher do quê? Da glória de Deus. Encher de unção. Encher de graça. Aleluias. Glória a Deus, aleluias, o Senhor é santo. Uma das coisas para viver o avivamento, renúncia. A gente tem que negar o próprio eu. Às vezes a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que não devemos fazer falsos deuses. Mas Deus de estátua, amém, também. Mas muitas das vezes isso aqui é um falso Deus. Uma amizade é um falso Deus. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar e orar. Porque através da oração, nós mesmos somos repreendidos. Através da palavra. Algumas vezes, não somente aqui, eu escutei: nossa, você ora muito bem. Quando você ora, eu sinto a presença. Já escutei: quando você ora, a graça desce. Mas sabe aonde que eu aprendi a orar? Lendo a palavra do Senhor. Porque a oração, nós não sabemos orar. Quem ora é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor sabe o que eu realmente quero. Porque eu não sei o que eu quero. Eu não sei se eu quero ser um jogador, se eu quero ser um pregador. Eu não sei se eu quero namorar aquela menina ou essa menina. Por isso que a gente tem que ter o nosso coração na palavra. Nosso coração voltado. Porque muitas das vezes o inimigo sim tenta confundir, aleluias.
é verdade. Mas é por isso que se o nosso coração está guardado na palavra, aquela pessoa tem que buscar a palavra para chegar até o seu coração. Não se ajunteis em julgo desigual. Não é somente de relacionamento, é de amizade também. Tem gente que dá glória aqui, xinga lá no mundo. Tem gente que fala bem do seu irmão aqui, mas lá no mundo vai lá e fala mal. Tá igual Sodoma e Gomorra, uma bagunça. A igreja tá desse jeito, uma bagunça. Ou a gente busca a verdadeira santidade e para de brincar de ser crente. Aleluias. O Senhor é santo, a presença é santa, o amor de Deus é santo. Jesus, Ele morreu na cruz por você. Jesus, Ele te chama nesta noite para viver um verdadeiro relacionamento. Marcelo, você pregou, você profetizou, o Espírito Santo está falando que Deus está chamando para viver um relacionamento verdadeiramente. Mas a gente só vai ter um verdadeiro relacionamento com Deus lendo a palavra, para entender quem Deus é, o que Deus fez. Por isso que a gente tem que buscar a palavra. A palavra, ela liberta, ela cura, ela sara, ela transforma. Aleluias. E é por isso que ainda a gente não foi liberto de muita coisa, porque a gente não tem buscado a palavra. Se é só a palavra que liberta, por que a gente vai atrás de profecia? Satanás, ele entrou dentro da igreja de uma maneira extraordinária, aonde todo mundo está confuso. Mas busca a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho para onde? Para a salvação, caminho para o coração de Deus. Ele é a verdade que nos liberta de nós mesmos. Ele é a vida, Ele é a fonte de água vivas. Aleluias, oh, aleluia, Senhor. Porque somente na presença de Deus nós temos vida. E vida que leva à vida eterna. Aleluias. Glória a Deus. Está na hora da igreja viver em santidade. Viver buscando, viver orando. E aqueles que estão fora da presença, volta logo. Porque Jesus está voltando. A palavra de Deus em Mateus vai falar que então o evangelho será pregado por todos os povos e nações. Então o Senhor voltará. Porque rumores de guerra existem desde a época da minha avó. Aleluias. Então significa que não é as guerras, não é o pecado, porque o pecado existiu a partir lá do Éden, quando o homem e a mulher pecou. Aleluias. Então o que faz a volta de Cristo próxima? A gente olha lá para fora. Gente, eu tenho visto tanta gente pregando o evangelho em tantos países diferentes. E essa é a prova que Jesus está voltando. E se a gente não consertar, vai ficar. Satanás tem sim um manjar para te oferecer, mas é um manjar momentâneo. O manjar de Cristo é eterno. Aleluias. Por isso que a gente tem que buscar a santidade e a salvação. Quantas pessoas que nós conhecemos que não vai herdar o reino de Deus, que vai queimar no inferno. Quantas pessoas dentro da igreja vai queimar no inferno? Porque não tem intimidade, não busca o Senhor. A palavra de Deus, ela tem sido pregada, mas assim como o Faraó, nós temos negado a palavra de Deus. Satanás, que representa Faraó, ele vem como um pássaro e tira a palavra de Deus, que é plantada nos nossos corações. E muitas das vezes ele tira como? Aleluias! Com os prazeres, com os manjares. Não escuta Deus não, eu tenho coisa melhor para te oferecer. Sai da igreja, vai para o pecado, aí peca, momentâneo. Aí a palavra de Deus vai falar que quando nós somos libertos, 7 legiões a mais volta. Aí o nosso coração esfria. Não estou sentindo mais a presença. Não quero mais ir na igreja. E Satanás está lá, ó, vibrando, alegre.
Por isso que a gente tem que parar de viver uma vida dupla, parar de flertar com o pecado. A palavra de Deus fala: enfrente Satanás, mas fuja do pecado. Porque eu e você, nós não iremos resistir. A nossa carne se inclina para o maligno. Aleluias. Então a gente tem que buscar a salvação, gente. A gente tem que buscar o Senhor, a palavra de vida eterna. Porque senão tem muita gente aqui que não vai herdar o reino de Deus. Se a gente não buscar a sã doutrina, não vai. Muitos profetizarão em meu nome. Muitos pregarão em meu nome. Mas mesmo esses muitos não herdarão o reino de Deus, porque eles não foram conhecidos por Deus. Aleluias. Então a gente tem que buscar o Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus é o único que nos salva, que nos liberta. É difícil a vida do crente? Meu Deus do céu, misericórdia. É muito difícil. É muito difícil, porque o inimigo se levanta. Aí dentro da igreja também existe, e a última coisa que eu vou falar, e vou terminar, aleluias, que pessoas que sobem em cima do altar e não pregam o evangelho da cruz. Gente, quem nos ofereceu as prosperidades desse mundo foi Satanás, lá no deserto com Jesus. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei os reinos desse mundo. É Satanás que nos oferece os manjeres. Aí tem muita gente que faz o quê? Está na igreja pelas bênçãos, está na igreja pela porta aberta, mas eu venho pregar um Deus para vocês que é um Deus de renúncia, um Deus de santidade, um Deus que quer que vocês oram, que vocês busquem a palavra. Qualquer evangelho que é pregado a vocês, a não ser este, não provém do Senhor. É lógico que o Senhor sim tem bênçãos para nos dar, mas nós não devemos estar na presença por causa dessas bênçãos. Mas nós devemos estar na presença por causa da grande comissão, porque nós fomos comissionados por Cristo na cruz, pela morte de Jesus. Aleluias. Então vamos buscar a salvação. Querem ser santos? Santifiquem mais. Aleluias. E quem está no pecado, se suje mais, que ainda dá tempo. Mas saiba que Jesus está voltando. E o inferno não é brincadeira. Eu e você não vai para o inferno se a gente não estiver com Deus. O inferno, a besta, Satanás serão lançados no lago de fogo. Porque tem uma doutrina lá fora que o pessoal está achando que vai chegar no inferno e vai pular carnaval lá. Não vai. Vai ser todo mundo lançado no lago de fogo. E a dor lá não para. É dor e ranger de dente. Volta para a presença, que dá tempo ainda. O Senhor Jesus Cristo te chama. É melhor eu subir aqui e pregar uma palavra que te confronta e te leva para o céu, do que uma palavra que massageia o seu ego e te leva para o inferno. Então é por isso que eu prego dessa maneira a vocês, porque o amor de Cristo está dentro de mim, e através de Cristo eu amo cada alma aqui. Aleluias. E que o Senhor Jesus venha continuar falando. Se o pessoal da música quiser subir, aleluias. Glória a Deus, aleluias, Senhor. Aleluias. Vamos buscar o Senhor para haver uma transformação dentro de nós. Uma transformação verdadeira. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Então, o evangelho de Cristo, o que Cristo tem para te oferecer, é muito melhor do que o mundo. 10.000 vezes melhor. A eternidade, ela é eterna. O mundo é momentâneo. Essa fase aqui é momentâneo. As coisas velhas vão se passar. Mas as palavras de Deus, elas são eternas. Então é por isso que a gente tem que buscar a eternidade do Senhor. É por isso que a gente tem que andar em santidade. É por isso que a gente tem que olhar para a cruz de Cristo.
Porque quando ele morreu na cruz, ele não desistiu de você e nem de mim. Aleluias. Deus, como eu falei, ele morreu por todos, mas só vão ser salvos, segundo a palavra, aqueles que estiverem vestidos com as vestes de santidade. Senão, não vai entrar no reino de Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias, Senhor. Vamos ficar de pé para todo mundo orar? Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glória, glória a Deus, aleluias. Então vamos orar para Deus derramar o verdadeiro avivamento, amém, nas nossas vidas. Para o Senhor derramar palavras de vida. Que o Senhor venha transformar, porque é somente essa palavra que eu prego a vocês que cura, liberta, transforma e salva. Somente o Evangelho da cruz de Cristo. E é isso que o Senhor tem que fazer. É isso que o Senhor quer fazer, na verdade. Aleluias. Salvar esse povão lindo. Porque eu quero ver cada um de vocês lá no céu comigo. Aleluias. Vai ser lindo, o céu vai ser lindo, igreja. O céu vai ser lindo. Aleluia, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluias. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Obrigado, Jesus, por essa palavra que liberta, transforma, que cura, Senhor. Continua falando, Senhor, com tua igreja. Não somente através da minha vida, Senhor, mas usa essa juventude para pregar palavras de vida, Senhor, para viver o verdadeiro evangelho. Usa, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Transforma, derrama poder, derrama graça. Aleluias. Senhor, meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade na tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor falou através da minha humilde voz. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. E se o inimigo tem lutado, Senhor, contra a alma de qualquer pessoa aqui dentro, que ele venha cair por terra pelo nome do Senhor Jesus que morreu na cruz. Aleluia, Senhor. Salva as almas, derrama poder, derrama graça. Meu Deus querido, continua usando, Senhor. Continua, Senhor, sustentando a igreja debaixo das suas mãos. Porque o foco é a nova Jerusalém, Senhor. Aleluias, papai. O Senhor é santo, papai, a presença é santa, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos sustentar até aqui. Obrigado porque o Senhor é bom, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu filho na cruz. Aleluia, obrigada, Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Aleluias, papai. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluias, papai, o Senhor é santo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aquebranta os corações nessa noite. Aquebranta, Senhor. Derrama graça sobre a casa. Derrama unção, Senhor. Oh, papai querido, usa a juventude. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Continua falando. Aleluias. Tem alguém que quer voltar para Cristo? Tem alguém que quer aceitar o Senhor como seu Salvador? Que quer voltar para a presença? Que quer aceitar a sã doutrina? Se tiver alguém, vem para frente que eu vou orar por você. Para Cristo te libertar, para Cristo transformar. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. E que o Senhor venha continuar falando no coração de cada um. Aleluias. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém que quer voltar, quer viver a sã doutrina do Senhor? Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então que assim seja, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Eu agradeço pela rica oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor venha continuar falando através do louvor. Mas saiba que a oportunidade ainda vai estar aberta. Não precisa de Marcelo chamar. Deus está aqui. Aleluias. É só você vir dobrar o joelho aqui no altar.
Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E o Senhor vai fazer acontecer. Dá uma oportunidade para Deus transformar a sua vida por completo. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.